Fala pessoal, tudo bem? Vim trazer aqui mais uma resenha para vocês, aproveitar que eu estou no parque com as crianças. E aí é um momento que eu uso para poder trazer um pouquinho de conhecimento para vocês, e hoje eu vou fazer a resenha do livro O Manual de Persuasão do FBI. É um livro de Jack Shepard. Jack Shepard é um ex-agente do FBI que ele traz algum conhecimento sobre os aspectos psicomotores e análise corporal durante ali um relacionamento, uma conversa, enfim. Parece um assunto difícil, um assunto chato, muito técnico, mas não é. Ele conseguiu escrever esse livro de forma muito leve. É, de que forma? Ele conta pequenas histórias, pequenos causos do seu dia a dia, em que ele relata ações ou assuntos que ele precisou resolver, seja familiar, seja no dia a dia, é, que mais? Ali no FBI, em como ele resolveu. E aí, quando ele traz essa pequena história, ele vai apresentar os aspectos ali que a gente deve prestar atenção para conseguir aprender um pouquinho ali sobre essa análise corporal. Pois bem, ele é um livro que, para mim, ele traz uma mensagem muito legal, muito importante sobre comunicação. Normalmente a gente fica preso ali em como a gente vai verbalizar isso muito bem, né, na parte ali da nossa oratória, mas que os aspectos físicos são muito importantes de serem observados. Então eu acredito que esse é um livro que ele deve ser lido por todo mundo, porque a gente tem contato com pessoas no dia a dia, a gente, né, você vai no restaurante, você tem contato com pessoas, você tem problemas para resolver, e enfim, a gente vai acabar por ter contato com pessoas o tempo inteiro, mas principalmente esse livro deve ser lido por líderes, empresários e vendedores, em que aí sim a gente vai precisar demais das pessoas para conseguir resultados. Esse livro tem duas sacadas também muito legais, ele traz a fórmula da amizade. Essa fórmula da amizade eu vou tratar ela um pouquinho mais a fundo já já, em que ela tem 4 aspectos que ele traz ali como fórmula da amizade. Ele diz que a amizade é a proximidade, mais a frequência, mais a intensidade, mais a duração desses encontros, que vai determinar ali sobre a nossa amizade. E ainda ele traz um negócio muito legal que a gente normalmente não se atenta, cara, e é muito, muito bacana. A gente tenta fazer declarações empáticas, às vezes, poxa, cara, eu imagino como deve estar difícil para você. Só que quando eu digo eu imagino, eu trouxe o foco para mim, isso não é bom, isso não é legal. Então ele fala que a gente deve usar essas declarações empáticas na segunda pessoa, sempre levando o foco para o outro. Então você vai dizer o quê? Nossa, realmente você deve estar passando por um momento, sei lá, delicado. Nossa, realmente você tem uma capacidade, enfim. É muito bacana a gente verbalizar isso pensando na segunda pessoa e nunca trazer pra gente esse foco. Então nunca eu imagino, ou eu sei, eu já passei, é sempre você, você e você. Tá certo? Agora vamos entrar um pouquinho em como a gente pode trazer isso de repente para as vendas. Como a gente vai poder trazer isso um pouquinho para as vendas, porque a gente precisa qualificar esse nosso cliente, entender ali qual é a situação que ele tem, e para a gente poder passar um conhecimento ali referente àquilo que ele veio procurar, ou aquilo que a gente está oferecendo para ele, ofertando, a gente tem que passar uma ideia de especialista, sem assustar, e convencer ele a fechar o negócio. Vamos lá? Então o primeiro item é a proximidade. O grande cuidado que a gente deve ter com a proximidade é quando a gente vai até o cliente, isso é entendido naturalmente pelo nosso corpo como uma ameaça. Então a gente precisa trazê-los até a gente, fazer com que ele entenda que ele foi nos procurar e não ao contrário. E quando ele se sente ameaçado de que a gente foi procurar, a gente foi atrás dele, ele se fecha. Então faça propagandas, tente abordá-lo de uma forma mais tranquila, para que ele se sinta mais à vontade de vir até você. Isso é muito importante, porque ele já vem um pouco mais receptivo para entender como funciona ali o seu processo de vendas e tudo mais, aquilo que você tem a oferecer e como você vai resolver esse problema dele. Quando a gente fala agora de frequência e duração, são outros 2 pontos da forma da amizade, é quanto tempo e quantas vezes a gente vai ser visto pelo nosso cliente. É importante que isso vá aumentando aos poucos, até que a gente consiga criar ali uma simpatia, uma abertura maior com relação a eles. Então você vai ali se aproximando devagar, trazendo informações devagar, e cada vez você vai aumentando um pouquinho mais. Eu já soltei um vídeo aqui antes falando sobre a teoria dos pontos de contato. Então esses 3 primeiros pontos ele cobre bem um pouco sobre o que são essas teorias do ponto de contato, sobre o que é ser visto. Então eu tenho ali falando para você o que é essa teoria e mais ou menos quais são os aspectos dela que vão te ajudar.
esses 3 primeiros pontos, mais essa teoria dos pontos de contato, vão ser muito importantes para você conseguir entender como o ser visto, né? Quem é visto vende mais, o porquê que isso funciona e como você vai trabalhar isso, tá certo? E por fim, a gente vai ter a intensidade. E naturalmente a intensidade tem a ver mesmo com o quão pronto ele está ali para ele ter conversas ali um pouco mais abertas, mais tranquilas ali, profundas com você, para que você vá trazendo ele ali para a parte mais baixa, para a parte mais baixa do seu funil, para você converter a sua venda. Então, a intensidade é o ponto final, que é com que intensidade que você pode entrar em contato e fazer ali aquele fechamento com o seu cliente. Tá certo, pessoal? Então vamos lá, tenho algumas outras dicas sobre como você pode aumentar seu ticket médio, como essa forma da amizade pode ser convertida agora um pouquinho em vendas, teoria dos pontos de contato, tudo isso para ajudar você. Caso você tenha mais alguma dúvida, um ponto que de repente eu não falei, comenta aqui, é muito bacana. Sobre a resenha desse livro, é um livro muito leve, é um livro que vale muito a pena você ler. Então, indico demais essa leitura, tá certo? Uma leitura leve, bem tranquila de ser feita. Algum livro que você também quer ver aqui no canal, por favor, coloque aí no comentário. Grande abraço, até mais!